Olá, que bom que você está aqui novamente no meu canal. Olha, você vai assistir agora a segunda parte de 3 partes de uma série de mensagens sobre o livro de Filemão. Nessa segunda parte, eu vou falar sobre Filemão e a Revolução do Perdão. Tenho certeza que vai abençoar o seu coração. E se abençoou o seu coração, você pode abençoar o coração de outros, curtindo e compartilhando essa mensagem. Agora, abra o seu coração. Deixe o Espírito Santo falar através da mensagem, porque a palavra de Deus jamais volta vazia. Amém. Nós estamos numa série de mensagens sobre o livro de Filemão e vou pedir sua paciência, você que teve domingo passado e você que eu já estou profetizando que vai estar no domingo que vem. Dá um glória a Deus aí. Primeiro, você vai estar vivo, já está profetizando que vai estar vivo. Não é todo mundo vai estar vivo não, mas você vai estar vivo. Profetiza aí, eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui, então eu vou estar vivo. Já é uma bênção. Já é uma bênção, né? Já crê aí. Vou estar vivinho da Silva, como fala o pessoal. E eu vou estar falando um pouco sempre dessa história de Filemão. Não é? Repeti domingo passado, vou falar esse domingo, vou falar domingo que vem de novo, porque para a pessoa entender, Filemão é uma carta pequena que Paulo escreveu para Filemão, o nome. Esse Filemão era um crente fiel e a igreja de Colossenses se reunia na casa dele, porque antigamente, na época de Jesus, as igrejas se reuniam nos lares, nas casas das pessoas, ou às vezes em lugares escondidos quando estava sendo perseguido, até em sepulcros. A igreja também se reunia naquela época quando estava no meio da perseguição. E Filemão tinha um servo, um escravo chamado Onésimo. Ele tinha um escravo chamado Onésimo. É sempre bom lembrar que a escravidão na época de Jesus era um conceito completamente diferente da escravidão do nosso período da história, né? O Brasil e o mundo ocidental. A escravidão era algo racial, então era a cor que fazia a pessoa ser escrava. Então, os pretos, os afrodescendentes eram escravos. E assim foi por muitos séculos, né? Anos não, foi séculos. Mas na época de Jesus, escravidão não tinha nada a ver com isso. Escravidão não tinha a ver com raça. Você podia ser branco, podia ser preto, podia ser amarelo, e você podia ser escravo. Porque a escravidão era uma escravidão social. O que é uma escravidão social? A pessoa era escrava porque pedia dinheiro ou comprava alguma coisa de alguém e depois não tinha como pagar. Numa época que não tinha SPC, numa época que não tinha o que nós temos hoje, o que podia fazer? Trabalhar como escravo para aquela pessoa, o seu devedor, até pagar a dívida. Só que dívida, às vezes, ficava impagável, dívida, às vezes, tinha juros, mesmo não sendo. Olha que os juros de hoje são muito maiores do que antigamente, tá? Então a pessoa acabava sendo escravo daquela pessoa, da outra pessoa, porque devia dinheiro. Então ele ficava como escravo até pagar a sua dívida, se é que ele pagava a dívida. E era comum muitos escravos, mesmo depois que pagasse a dívida, preferir continuar como escravo, porque ele recebia algum dinheiro, do que sair para a rua e não ter nenhuma perspectiva de receber dinheiro. Às vezes era preciso para ele, era mais cômodo para ele, ou necessário, ser escravo. Então, Filemão tinha um escravo, que devia dinheiro a ele, por isso era escravo dele, chamado Onésimo. E esse Onésimo fugiu, porque roubou Filemão. Roubou. Ele não queria mais ser escravo, roubou Filemão e fugiu. E fugiu de Colossos, que ficava onde hoje é a Turquia, e foi até Roma, que é um lugar muito longe. Só que em Roma ele é preso. E, uma cristocidência, ele é preso, e quem está na cela junto com ele? Paulo. E Paulo evangeliza Onésimo, Onésimo se converte, Onésimo e Paulo saem da prisão,
E Paulo diz para Onésimo, você vai ter que agora voltar, você se converteu, você tem uma nova vida, você é outra pessoa, você está transformado, você está mudado. Então volta lá no Filemão, porque eu conheço Filemão. Filemão é da igreja que eu comecei, de Colossenses. Vai lá, eu vou escrever uma carta, que é essa carta que nós temos de Filemão, e você vai entregar para Filemão. Imagino que Filemão deve ter falado assim, você vai comigo? Não, eu tenho outra coisa para fazer, eu tenho que pregar o evangelho por aí. Você vai lá, está aqui minha carta, você vai. Tem minha assinatura, e Filemão conhece minha assinatura, então você vai lá, ele vai ler aquela carta, dá a ele a carta, e diga que fui eu que você se converteu, e dá a experiência que você teve comigo na prisão. E Onésimo assim fez, voltou, saiu de Roma, voltou para Colossos, para a casa de Filemão, com a carta de Paulo na mão. Domingo passado, e você pode ver no YouTube a pregação de domingo passado, eu usei a visão de Onésimo. A visão de alguém que errou, que fugiu dos seus erros, mas Cristo alcançou. Ele se converteu e teve que agora enfrentar as consequências dos seus erros e voltar a pedir perdão. Agora eu quero falar na perspectiva de Filemão. Até porque a carta foi para Filemão. E eu quero começar usando esses versos. O verso 15, vou lembrar de novo para você que não esteve aqui domingo passado, Filemão não tem capítulo. Todo livro que não tem 2 capítulos, não tem capítulo, só tem versos, não tem capítulo 1, verso não sei quanto, verso 10, verso 15, não, só tem verso. Então, se você pegar o livro de Filemão, não tem capítulo, só tem versos. Assim, o livro de Judas também, que só tem, era para ter 1 capítulo, tá bom? Mas vamos lá, Filemão, a partir do verso 15. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre. Não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado. Particularmente de mim, enquanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Nesse texto curto que eu separei, Paulo escreve algo para Filemão. Você imagina o susto de Filemão quando vê bater a porta, ele bate a porta e vê que é Onésimo? O escravo que roubou ele, que está de volta? Na minha imaginação, eu fico imaginando o que Filemão pensou quando viu Onésimo. Porque, lembre-se, ele não tinha a tecnologia de hoje. Não dava para Paulo avisar para Filemão que Onésimo estava indo lá. Não tinha telefone, não tinha celular, não tinha WhatsApp, não dava para botar na rede social ele tirando fotos na prisão com Onésimo. Aqui, nós dois aqui se convertemos. Não dava. Não dava para ligar dizendo, tenho novidade para você. Não dava para mandar um áudio. Olha, o Paulo não podia mandar um áudio para Filemão. Ô, Filemão, tudo bom? Rapaz, você não sabe da maior. Onésimo apareceu na cela que eu estava preso e ele se converteu. Jesus o alcançou? Não. Não tinha como avisar Filemão. Onésimo que tinha que chegar lá e ele toma uma carta aqui, você vai levar essa carta. Onésimo tinha que ir na cara e coragem. Na casa que ele fugiu. Bateu a porta. E Filemão deve ter atendido, ou um outro servo de Filemão atendeu, não sei. Mas imagino se foi Filemão, outra pessoa falando, pai, você não sabe quem está aqui. Onésimo. Imagine se alguém te roubou. Uma pessoa que foi na sua casa, você convidou para almoçar, para jantar ou lanchar, e aí você percebeu que aquela pessoa levou algo da sua casa, que te roubou e foi embora, viajou. Foi embora, se mudou. Isso acontece. Agora imagine, depois de um tempo, de um bom tempo, essa pessoa de volta, batendo a sua porta, tentando te entregar aquilo que roubou de você. Qual seria a sua reação? Qual seria?
Vamos pensar em alguém que já te prejudicou, já te caluniou. Vamos pensar numa pessoa que já te enganou, já te traiu. Que você usa aquela expressão popular, não quero nem ver a cara dessa pessoa. E de repente aquela pessoa simplesmente bate a tua porta. Qual seria a sua reação? Eu fico imaginando com a reação de Filemão. Eu só sei que Onésimo certamente falou: oi, tudo bom? Ó, aqui, ó, Paulo te mandou uma carta. Talvez ele falou: lê primeiro, já que a carta é curta, lê primeiro e você vai entender a história de eu estar voltando aqui de novo na sua casa. Paulo quis dar um choque em Filemão. Um choque. Esse choque que ele quis dar para Filemão é um choque diferente. Eu quero te mostrar o Evangelho. Eu quero mostrar para você hoje o Evangelho. O Evangelho de Jesus e a diferença do Evangelho de Jesus para todas as coisas. Essa carta é a prática do Evangelho. Não é o Evangelho teórico. O Evangelho teórico, doutrinário, teológico, está no livro de Romanos. O Evangelho que resolve picuinha de grupos dentro de igreja, está lá na carta de 1 Coríntios, 2 Coríntios. O Evangelho que exalta, agradece a Deus diante dos problemas, está lá na carta de Filipenses. O Evangelho que nos mostra como viver a igreja está no Epístola de Efésios. Aqui Paulo quer mostrar o Evangelho na prática. E nós achamos que o Evangelho é simplesmente ser uma pessoa boa. Uma pessoa que não rouba ninguém, nunca matou ninguém, é fiel no seu casamento, paga as suas contas em dias, pratica o bem na maneira do possível, e isso é viver o Evangelho. Eu vou dizer uma coisa para você, olha, existem muitas pessoas honestas nesse mundo que não são crentes. Existem pessoas honestas nesse mundo que são fiéis à esposa, que pagam suas contas, que nunca prejudicou ninguém, nunca enganou ninguém, ainda faz caridade. Não são perfeitos, mas são pessoas boas. Existe muita gente assim no mundo e eles não são crentes. E às vezes é macumbeiro, e às vezes é católico, e às vezes é espírita, e às vezes é muçulmano, às vezes é ateu. Tem muita gente assim. E tem muito crente, safado, sem vergonha, que trai a mulher, que mente, que engana os outros, passa a perna e usa a igreja como balcão de negócio. Tem muito pastor que vive de fachada, que está no púlpito, prega, é até famoso, mas faz atrocidades, tem vida dupla. A gente já não entende de verdade hoje o que verdadeiramente é o Evangelho. Nós estamos resumindo o Evangelho a fazer uma boa pessoa, como se precisasse do Evangelho para isso. Só precisa ter um pouquinho de caráter, vergonha na cara e ter uma boa criação, irmão. E você já vai ser uma boa pessoa. Evangelho é muito mais do que isso. Mas é muito mais do que isso. Isso é moralismo. Isso é moralismo, essa coisa moral de fazer o certinho, o bonitinho e tentar julgar os outros através dessa régua de moralismo. Isso não é Evangelho. Aqui Paulo vai dar um choque em Filemão. Vou te mostrar o Evangelho. E porque o Evangelho está muito acima disso. E porque o Evangelho é algo sobrenatural, é algo que eu não posso fazer, que não é natural de mim, tem que ser algo sobrenatural, algo que vem do Espírito Santo, é algo que o Espírito Santo vai me ajudar a fazer, por qual eu, humanamente falando, por mais que eu seja bom, honesto, correto, educado, não consigo. Esse é o choque que Paulo queria dar para Filemão. E qual é o choque? É uma das coisas mais difíceis na vida, porque a gente só consegue fazer de forma plena através do Evangelho, que é a revolução do perdão. Perdoar plenamente as pessoas. Eu quero que você entenda que o conceito cristão de perdão, quem criou foi Jesus. Nem no Velho Testamento tinha.
nem no Velho Testamento, tem o conceito de Cristo de perdão. E por que não tinha? Porque a gente só consegue fazer o conceito correto de perdão através do Espírito Santo. Humanamente falando, a gente não tem como fazer isso. Filemão, a sua cultura, não conhecia esse conceito cristão de perdão. Não existia. Não existia na cultura grega, não existia na cultura judaica, não existia na cultura anglo-saxônica naquela época, não existia. Jesus estava criando algo novo. Jesus estava ensinando algo revolucionário. E era isso que Paulo estava tentando ensinar para Filemão. Jesus está ensinando algo que nós vamos chamar de perdão. E eu quero que você entenda o que é perdão de verdade. Como Paulo estava ensinando a Filemão. Antes de tudo, quando eu sei que Jesus que criou o perdão, antes eles tinham o quê? Já que não existia o perdão que Cristo nos ensina, o que existia? O que existia no Velho Testamento, o que existia na cultura grega, o que existia na cultura judaica? O que existia era piedade, compaixão, clemência ou desculpa. Nada disso é perdão. Às vezes você fala, eu perdoei. Não, você desculpou. Eu perdoei. Você teve clemência. Eu perdoei. Você teve piedade. Você não teve perdão. Perdão não é piedade ou clemência. O que é piedade? Você teve pena da pessoa que errou contra você. Como você teve pena, você viu, um pobre coitado. Tadinho dele, sabe de nada. Você olha para aquela pessoa com altivez, olha para aquela pessoa e diz, o que vem de baixo não me atinge. Olha aquela pessoa com altivez e tem ela clemência, piedade. Um pobre coitado, é um endemoniado, um capetado. E aí você tem clemência por ela, piedade. Eu te perdoo, seu safado. Coisa ruim. Filha do capeta. E aí você diz, eu te perdoo. Que Satanás te leve para longe daqui. Piedade. Mas se perguntar a pessoa, ele diz, eu perdoei. Não, nem me atinge. Estou bem. É um pobre coitado. É isso que existia. Piedade. Clemência. Compaixão. Às vezes a gente pensa que é perdão, mas na verdade tivemos compaixão da pessoa. Por que ela fez isso? Porque ela me roubou, porque ela estava passando fome. Porque ela era pobre. Porque ela não teve oportunidade na vida. E aí, movido a compaixão, a gente até perdoa. Na verdade, a gente é capaz até de dar outra coisa. Não, leva mais isso aqui também. Compaixão. Eu me lembro quando um amigo meu estava me contando que ele foi assaltado e o celular dele é tão ruim, que o bandido levou e depois trouxe de volta. E teve compaixão dele e falou assim, meu amigo, tu está pior que eu, toma aqui, nem vale, tá? Deus te ajude. Foi embora. Porque até nem o bandido quis o celular dele. O bandido teve compaixão. Há pouco tempo atrás, se você pode ver isso no Google, eu vi na internet, uma pessoa teve o carro roubado, sem seguro, desesperado, e colocou na rede social, eu perdi meu carro, roubou, eu não tenho seguro, eu sou pobre, é tudo meu sonho. O dono do Morro do Rio, que só no Rio acontece isso, na minha terrinha, o dono do morro falou, na região, disse, quem roubou o carro dessa pessoa, esse pobre coitado, vai lá e devolve. E aí foi filmado devolvendo o carro, porque o dono do morro quis que até que filmasse para ele ver que devolveu. Devolveu, entregou. Olha aqui seu carro de volta. O bandidão teve compaixão. Você, às vezes, pode perdoar a pessoa por compaixão. E achar que isso é perdão. Isso não é perdão.
Você pode dar desculpa. Desculpar a pessoa. Ah, foi mal. Foi mal, ó. Eu errei. Vacilei. Puxa vida. Me desculpa. Vou fazer de novo não. Ninguém é perfeito. E aí você, para não ter dor de cabeça, para não se aborrecer mais, está desculpado, tchau. Desculpa não é perdão. E aqui eu quero dizer quais são os conceitos do perdão de Cristo. O que é perdão? Se perdão não é clemência, perdão não é compaixão, perdão não é piedade, perdão não é pedir desculpa, porque tudo isso é humano. Tudo isso é humano. Você pode, como humano, desculpar. Você pode, de forma humana, ter piedade. Você pode ter compaixão. Você pode simplesmente desculpar para não se aborrecer mais, para a vida que segue. Não, perdão não é algo humano. Perdão é sobrenatural. Ser cristão não é ser apenas uma boa pessoa. É ser transformado pelo Espírito Santo. Por isso é sobrenatural. E quais são os conceitos do perdão? A primeira coisa que o perdão nos tem é um senso de realismo. É um senso de realidade que é brutal, que chega a doer no coração. A primeira coisa que eu preciso entender no perdão é que a pessoa é culpada. E não existe justificativa para erro nenhum. Não existe justificativa para pecado e erro. Você pode até tentar explicar. Ah, eu errei por causa disso, eu errei por causa daquilo. Ah, explica, mas não justifica. O cristianismo diz, você é culpado pelos seus pecados, seus erros, e isso não tem justificativa, você é culpado e ponto final. E tem mais, não tem pecadinho, nem pecadão, nem dimensão de coisa muito boa ou muito ruim, isso é pouco, isso é mais, não, você é culpado, isso é pecado, você errou e não tem justificativa nenhuma. É o primeiro conceito brutal do perdão. Não se faça de vítima, não se justifique, não conta historinha para boi dormir, assuma a sua culpa. Ah, mas eu fui tentado. Caiu na tentação porque quis. Foi uma escolha sua, uma decisão sua. Ah, mas foi rápido, nem pensei. Se você faz algo sem pensar, é porque você faz no automático. É a sua forma de agir. Porque tudo que eu faço sem pensar é porque já está cultural dentro de mim. Eu escovo o dente sem pensar. Espero que você também, né? Ou vai ter um bafão que ninguém aguenta. Você, como eu, escova dente sem pensar. Quando você é criança, a mãe fala, vai escovar dente, menino, vai escovar dente. Porque ele não está ainda no automático. Mas de tanto a mãe falar, uma hora vai entrar no automático. Ele vai lá e simplesmente vai escovar dente. E não vai conseguir se levantar sem antes escovar dente. Porque quando você faz algo automático, é porque isso já está dentro de você. Tudo que você faz no automático sem pensar, já está dentro de você. Então, não vem com a desculpa que eu fiz sem pensar. Eu fiz no automático. Não, não tem desculpa. A primeira coisa no cristianismo é, para de dar desculpa. Não tem essa de fazer vítima, a culpa não é do seu pai, da sua mãe, da sua classe social, não, a culpa é de ninguém, a culpa é sua. Tão raro isso. Hoje em dia, a gente quer desculpa para os nossos erros. Ou nos fazemos de vítima, ou justificamos, ou tentamos explicar. E vem aqui o cristianismo dizendo, ó, tem explicação não, tá? Eu sou Deus e eu vi. Você pode enganar qualquer um, mas eu sou Deus e vi.
Agora, parece um soco no estômago. Você é culpado. Você quis fazer. Para de fugir dos seus erros. A segunda parte do perdão de Cristo é graça. Você é culpado, você tem culpa e você não tem como pagar o que você fez. Você não tem como reverter o que você fez. Não adianta pedir desculpa. Isso não apaga o que você fez. Não adianta pedir piedade, clemência. Isso não muda o que você fez. Você não tem como voltar o tempo. Se você difamou alguém, mesmo que você se arrependa, peça desculpa, clemência, piedade, mesmo que a pessoa te perdoou, não dá. Já falou. Já fez. Já prejudicou. Não tem como você pagar isso. Então, o perdão não vai acontecer porque você fez alguma coisa. O perdão vai te dar graça. Você vai ser perdoado por graça, mesmo sem merecer. Então, o perdão tem o elemento da graça. E tem um terceiro elemento que é a expiação. O que é expiação? Expiação é que alguém vai pagar o que você não pode pagar. Expiação, bode expiatório. Alguém tomou a culpa no lugar do outro. Alguém vai pagar uma culpa que é sua. Você não tem como pagar, mas alguém tem que pagar. Você não tem como resolver, mas alguém tem que resolver. Você prejudicou alguém e não tem como mudar isso. Alguém vai ter que mudar isso. Quem vai mudar? Jesus Cristo. Ele vai pagar os seus pecados. Ele vai resolver o que você não consegue resolver. Ele vai restaurar o que você não consegue restaurar. Ele vai curar as feridas de alguém que você não consegue curar, mesmo você pedindo perdão. Ele vai. Vamos dar um exemplo aqui fictício. Você é casado e alguém te traiu. A pessoa te traiu, adulterou, te largou, casou com outra pessoa e te deixou na mão. Passa-se alguns anos, essa pessoa volta e te pede perdão. Estou muito arrependido, não devia ter adulterado, largado você, casado com outra. Você me perdoa? Você pode, mesmo você perdoando, isso vai curar suas feridas? Isso vai mudar tudo que você sofreu? O que seus filhos sofreram? A vergonha que você teve? O perdão da pessoa, por mais que você tenha piedade dela, vai mudar tudo que você passou? Não. O perdão dele vai te curar? É capaz de dar mais raiva. Mas ele está arrependido. Ele foi culpado. Ele não tem como pagar isso. Ele não tem como restaurar isso. Quem vai pagar essa conta? Jesus. Jesus é que vai restaurar aquela pessoa. Jesus que sustentou aquela pessoa quando ela estava sofrendo. Jesus que ajudou ela, amparou ela. Foi Jesus. Pagando a dívida daquela pessoa, mesmo antes de ele se arrepender. É Jesus. Quando alguém erra, alguém criou uma dívida que não consegue pagar, a não ser Jesus. Por isso que o perdão é culpa sem justificativa, é graça e é expiação. Na verdade, a palavra perdão no grego é dívida paga. Essa é a palavra no original grego de perdão, o perdão cristão. O perdão que está na Bíblia é dívida paga. Mas quem pagou? A pessoa que feriu? Não,
Jesus. Quando eu entendo isso, eu vou entender a revolução sobrenatural do perdão. Paulo não queria que Filemão tivesse piedade de Onésimo. Não queria que ele tivesse compaixão de Onésimo. Não queria que ele tivesse clemência de Onésimo. Não queria que ele desculpasse Onésimo. Queria que ele perdoasse Onésimo. Mas eu preciso entender umas coisas também sobre perdão. Que também vi um outro extremo errado que as pessoas entendem mal do perdão. As pessoas acham que o perdão, ele exclui. Eu vou mostrar coisas que o perdão não exclui. O perdão não exclui confrontar a pessoa que errou com você. O que Paulo falou com Onésimo? Ô Onésimo, Jesus te perdoou, mas agora volta e vai falar com Filemão. Você precisa ser confrontado por ele. O perdão não exclui o confronto. Ah, eu vou perdoar aquela pessoa, tudo bem, então não quero nem saber, não quero me aborrecer. Deixa eu falar, irmãos. Perdão não exclui confronto. Confronto é necessário para ver o perdão genuíno. Porque não adianta você guardar o que está aqui dentro. Às vezes a pessoa nem sabe que te machucou. Às vezes a pessoa nem sabe que fez algo. Ah, como não sabe? Às vezes não sabe. Ou pelo menos não sabe a dimensão de como isso doeu para você. Perdoar não é ignorar. Não é fingir que não doeu. Não é fingir que está tudo bem. Não é. A gente pensa que perdoar, agora perdoei, está tudo bem, acabou. Não está tudo bem. Perdoar não exclui confronto. O confronto não é bater na pessoa, não é brigar com a pessoa, não é xingar a pessoa. O confronto é dizer, isso doeu para mim. Isso me deixou triste. Isso me machucou. E você não quer ouvir justificativa dele. Veja. É melhor assumir a culpa sem justificativa, sem explicação. Sem se fazer de vítima ou tentar mudar o jogo dizendo que a culpa é do outro. A coisa mais ridícula que pode acontecer é você culpar o outro pelos seus próprios erros. Sabe por que eu fiz isso? Por causa de você. Isso é algo típico para quem é pastor. Quando um do cônjuge chega no pastor, sempre fala, pastor, eu fiz isso, sabe por quê? Por causa da minha mulher. A culpa é dela. E quando vem ela, a culpa é dele. Justificando erros com os outros. Como se isso fosse possível. Perdão não exclui culpa. Muito pelo contrário. O perdão, a pessoa mostra que ela é culpada. E não há justificativa para a sua culpa. Para o seu erro. Mesmo que ela não assuma. Então, se alguém errou com você, seja qual foi o erro, não existe justificativa que explique ou alivie o erro daquela pessoa. E parece duro demais isso, não é? A gente quer uma explicação, quer uma desculpa que possa aliviar o erro dela. Não existe isso. É pura enganação. O cristianismo diz que isso é pura enganação. E o perdão não exclui a consequência. Perdão não exclui a consequência dos nossos erros. Mas consequência, quem tem que dar é Deus, não é eu nem você. Porque
confronto, culpa e consequência são elementos necessários para eu ser transformado, para a pessoa que errou ser transformada. Mas quem transforma a pessoa é você? Você consegue transformar alguém? Não. Quem transforma as pessoas é quem? Deus, através do Espírito Santo. Então, olha, confronto, culpa e consequência tem que ser elementos de transformação, não elementos de vingança. Você não pode confrontar alguém para se vingar dela, para jogar sua raiva, para jogar o seu ressentimento, a sua dor. Não, o confronto é para transformar aquela pessoa. Assim como é as consequências. Deus não permite as consequências só para castigar alguém. Deus não está aqui para castigar, Deus está aqui para disciplinar. E tem uma diferença enorme de castigo e disciplina. A disciplina ensina, o castigo é pura vingança. A Bíblia diz que Deus disciplina quem ama. E Ele disciplina por meio das consequências dos nossos próprios erros, para a gente ser transformado, para a gente aprender com os erros, para não cometer de novo. São elementos de transformação. Aqui está agora Onésimo na frente de Filemão. Filemão confrontou, certamente confrontou Onésimo, porque você fez isso, rapaz. Porque fugiu, porque me roubou. Onésimo não estava ali para se justificar, não estava ali para dar uma desculpa, ele estava ali para assumir a sua culpa. Eu errei, não tem desculpa, eu errei. E ele estava ali para assumir as consequências do seu erro. Ele estava disposto a sofrer as consequências dele, porque ele queria ser transformado. Agora, diante de tudo isso, o que é perdão mesmo? O que é perdão na perspectiva cristã? O que é esse perdão que Paulo estava oferecendo para Filemão, estava tentando ensinar a Filemão? Perdão tem 3 coisas: extraordinárias e sobrenatural. Por isso não é natural. 3 coisas extraordinárias que o Espírito Santo transforma nossas vidas quando nós perdoamos alguém. A primeira coisa, o perdão é sempre libertador. O perdão é libertador. Você não está preso às pessoas que te magoaram. E não é aquela pessoa que te magoou que vai curar a sua ferida emocional. É o Deus que vai pagar o preço do pecado daquela pessoa que vai curar as minhas feridas. Por isso é libertador. Porque no perdão eu confio em Cristo e não na pessoa. Então pouco importa se aquela pessoa se arrependeu. Pouco importa se ela assumiu o seu erro. Pouco importa se ela, na verdade, gostou ou não gostou, se ela continua fazendo, deixando de fazer. Quem vai curar minhas feridas é o Senhor. O perdão é libertador, que me liberta dessas mágoas, me liberta da raiva, me liberta dessa dependência emocional que eu posso ter com a pessoa, esperando que ela melhore, esperando dela uma explicação, esperando dela uma justificação, mas não tem justificação, não tem explicação. Toda culpa é uma culpa. Por isso que no cristianismo a culpa não deve ser justificada, porque não adianta explicar. Quando Davi pecou, o que ele falou? Pequei e pequei contra Deus. Ele não explicou, não ficou explicando: Senhor, sabe por que eu adulterei? Porque a mulher estava na minha frente, nua, tomando banho. Foi o primeiro filme pornô da história. Você queria o quê? Eu sou homem. Não dá. E por que ela não falou não, quando eu fui lá também? Podia dar uma desculpa, mas não, quem pecou fui eu, errou. Ele não justificou o seu erro, não justificou o seu pecado. Ele assumiu a culpa. Por que a gente precisa não ter justificativa? Porque, irmão,
nenhuma explicação que a pessoa pode te dar para o seu erro vai conseguir curar as feridas que o erro dela levantou no seu coração. Não tem explicação que vai curar as feridas. Pode trazer um tipo de alívio, mas não cura as feridas. O único que é capaz de curar as feridas de alguém que nos machucou é o Senhor Jesus. Por isso é libertador. Eu não estou mais preso àquela pessoa me magoa, eu já não penso nela, porque o Cristo me libertou. O perdão é libertador, por isso que não é natural, é sobrenatural, porque essa é uma libertação do Espírito Santo na minha vida. O libertador, o perdão é nivelador. O que é nivelador? Olha o que Paulo escreveu para Filemão. Filemão, você precisa perdoar Onésimo. Isso quer dizer que ele não pode ser mais o seu escravo. Ele é seu irmão em Cristo Jesus. Não existe no cristianismo senhor e escravo. Porque existe um nivelador, somos todos iguais diante de Deus, somos todos irmãos, ninguém é melhor do que ninguém, você não pode ser senhor mais de Onésimo. Olha o que ele estava falando para Filemão, além de perdoá-lo, você tem que libertá-lo, e libertá-lo quer dizer perdoar a dívida que ele tinha com ele. O cara me roubou, ainda está me devendo, e eu tenho que perdoar a dívida dele, além da dívida do roubo. Ele tem que deixar de ser meu escravo. E o que Paulo está querendo? Está doido? Mas Paulo está dizendo, perdão é isso. Perdão é você ver que o outro que errou não é melhor do que você, porque você também é pecador. Você também já errou com alguém. Porque você também não é perfeito. Porque Deus está falando assim, não me venha com desculpa dizendo que você é perfeito, que você nunca errou com ninguém, você nunca prejudicou ninguém, você nunca fez nada com ninguém, você não tem culpa nenhuma, você é só vítima da história. Não, você não é melhor do que ele que errou. Mas ele é um assassino, ele é um bandido. Mas, desculpa, para mim não tem pecadinho nem pecadão. Você precisa enxergar o outro e entender que ele não é melhor do que você, porque ele errou. Você tem que se nivelar. Perdoar é olhar para o outro e falar, eu te perdoo porque eu também sou pecador, e é hipocrisia não te perdoar. Por isso que no Pai Nosso diz, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem não tem nos ofendido. Porque é uma hipocrisia eu não perdoar, sabendo que eu também sou pecador. E Paulo está dizendo, você também pecou, Filemão. Epa! Eu pequei aonde? Como é que pode um cristão ter um escravo? Ah, mas isso é normal na sociedade. Não, mas nós não somos desse mundo. Mas todo mundo tem. Mas nós não somos o que todo mundo faz. O que ele está dizendo para Filemão? Antes dele pecar contra você, você já pecou contra ele. Só que você se justificava diante de uma normalização da sociedade que aceitava o senhor o escravo. Ele é seu irmão. Nós somos cristãos. Nós não temos escravos. Porque não somos superiores a ninguém. Paulo estava confrontando Filemão dizendo, tu é tão pecador quanto ele. Então, dá a forria para o cara. Ele não é mais o seu escravo, ele é seu irmão. O perdão é nivelador, irmãos. Não existe senhor nem escravo. Todos nós somos iguais diante de Deus. Iguais porque somos pecadores. Ah, você descobriu que alguém falou mal de você. Você fica chateado, né?
Diz para mim, será que Deus nunca ouviu você falando mal de ninguém? Será que Deus nunca ouviu você num cantinho, conversando com alguém, falando mal de outra pessoa, sem ela presente? Será que Deus nunca ouviu você falando isso? Será que Deus, em alguma hora, lá em algum lugar, lá no salão de beleza, você, minha irmã, fazendo a unha lá com a manicure, não viu você falando, metendo o pau na irmãzinha? Pastor, então, nem falo, porque pastor, meu Deus, Jesus. Mas quando descobriu que falou mal de você, é um Deus nos acuda. O perdão é nivelador, porque todos nós somos imperfeitos. Lembre-se, todo pecado não tem desculpa. Agora, como pode... Isso é natural? Não, isso é sobrenatural. Alguém pecou contra você, alguém te prejudicou, e você parar para pensar que você é tão pecador quanto ele. Como? Como? Só o Espírito Santo, para dar uma catucada na consciência, dar um soco no estômago e falar, opa, tu também é pecador, rapaz. Só o Espírito Santo, isso não é natural. O perdão é transformador, porque o perdão transforma a pessoa que pecou e transforma a pessoa que está perdoando. Os dois são transformados. Aquele que recebe o perdão, a misericórdia e a graça daquela pessoa, ela é transformada. E a pessoa que perdoa também é transformada. O perdão é algo transformador. Agora, nem sempre o perdão muda a todos. Mas você acabou de falar que o perdão é transformador, mas tem gente que a gente perdoa, mas não se arrepende do seu pecado. E se não se arrepende do seu pecado, não muda. Quero terminar aqui com uma ilustração verídica. Um policial nos Estados Unidos, cristãos, chegou numa pessoa e tentou pegar os documentos dela, e não sabia que aquela pessoa estava armada, e quando ele virou de costas, aquela pessoa deu um tiro nas costas dele e fugiu. Aquela pessoa foi presa depois, mas aquele irmão que foi policial ficou paralítico. E no início teve uma raiva incomum, porque ele tinha 2 crianças, e agora ali estava ele de cadeira de roda. Mas um dia ele, orando, o Senhor deu uma experiência com ele transformadora. Perdoa aquela pessoa. Mas olha o que ele me fez. É verdade. Não tem justificativa. Não tem explicação. Ele é culpado. E quem vai pagar? Quem vai pagar a culpa dele sou eu. Não é ele. Não é o arrependimento dele. Não é a mudança dele. Não é a justiça. Sou eu. E por que eu deveria perdoá-lo? Por graça. Perdoar porque ele não merece. Da mesma forma que eu te perdoei, sem você merecer. Ele falou que teve uma experiência com Deus no quarto dele, foi uma experiência libertadora, transformadora, e nivelou ele dizendo, eu sou tão pecador quanto aquela pessoa, aquele bandido que me atirou. E ele começou a mandar carta para o rapaz que atirou nele, que estava na prisão. Mas o rapaz nunca respondeu uma carta dele. Ele chegou a ir lá visitar o homem e falar, olha, eu quero dizer que eu te perdoei. E aquele homem ignorou o perdão daquele policial. Depois de alguns anos, aquele rapaz, que agora já velho, saiu da prisão e voltou para o crime. Se envolveu no outro tiroteio e morreu. E aquele policial podia dizer, viu, vingança do Senhor, mas ele chorou, porque aquela pessoa não foi transformada com o seu perdão. O perdão transforma para quem se arrepende do seu pecado. Nem sempre o perdão vai transformar todo mundo,
Porque nem sempre a pessoa que você vai perdoar se arrependeu do seu pecado. Às vezes, muito pelo contrário. Mas sempre quando tem o perdão, pelo menos uma pessoa já foi transformada. Já houve uma revolução. Aquele que perdoou foi transformado. Ou aquele que pediu perdão, porque o outro pode não ter aceitado o perdão dele, foi transformado. O perdão sempre transforma aquele que aceita ou pede perdão. No caso de Filemão e Onésimo, os dois foram transformados. Porque um pediu perdão e o outro perdoou. Onésimo agora não era mais escravo de Filemão, agora eles eram irmãos. Transformador. E o que era isso para aquela sociedade? Imagina agora os vizinhos. O cara rouba, foge, volta, e a recompensa que agora não é mais escravo. Maluquice. Que doideira. Aí você vai dizer, eu não consigo. É claro que não consegue. Porque isso não é humano, é sobrenatural. Perdão é algo sobrenatural, irmãos. Perdão não é a mesma coisa de ser uma boa pessoa. Perdão é para quem é transformado pelo Espírito Santo. O resto é compaixão, piedade, desculpa. Porque só através do Espírito Santo é capaz de haver perdão genuíno. E por que eu não consigo? Eu vou te dar uma verdade dura, irmãos. Porque você ainda não foi transformado completamente com o Espírito Santo. O maior parâmetro para mostrar se a pessoa é transformada ou não com o Espírito Santo não é se ela é honesta, não é se ela é boa, não é se ela ora, não é se ela lê a Bíblia, não é se ela vem à igreja, não é se ela dá o dízimo. O maior termômetro é se ela consegue perdoar. Esse é o maior termômetro. Porque o perdão, para perdoar, tem que gerar graça. Para perdoar, tem que confiar muito em Cristo, porque é Ele que vai pagar o preço, não é você. Para perdoar, tem que ser muito humilde, porque você vai ter que se nivelar com aquela pessoa que prejudicou e dizer que você é tão pecador quanto ela. Você não pode se ver melhor do que ela. E essas características de perdão cristão, só com o Espírito Santo. E como por isso? Por isso que tem muita gente que lê a Bíblia, que ora, que dá dízimo, que vem à igreja, e mal sabe que é o religioso. Porque os fariseus faziam tudo isso. Os fariseus iam ao templo, o fariseu orava 3 vezes ao dia, o fariseu jejuava 1 vez por semana, e o fariseu dava dízimo de tudo. E foram todos para o inferno. E eu imagino que no inferno, eles não sabiam nem por que estavam no inferno. O que está fazendo aqui? É porque você era religioso. Mas eu ia para a igreja, eu orava 3 vezes ao dia, eu dava dízimo, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu libertei pessoas, eu evangelizei, o que aconteceu? Mas você não era transformado. Como assim? Como é que você perdoava? Mas você sabe o que a pessoa me fez? Eu sei, ela é culpada, não tem justificativa. Quem disse que eu estou aqui para explicar, justificar o que aquela pessoa fez? Então o quê? A vingança é minha, a justiça é minha, mas eu sempre tive a disposição de curar suas feridas. E eu te perdoei dos seus pecados sem você merecer por graça. E eu te chamei para ser como eu, replicar a graça. A coisa mais sobrenatural é o perdão cristão. É o perdão do Evangelho. É o sobrenatural que não queremos. Que resistimos. E eu quero agora que você fique de pé. Feche seus olhos.
Feche os seus olhos. Deus vai fazer um mover sobrenatural na sua vida. Porque esse é o ano do sobrenatural, irmãos. E algo sobrenatural vai acontecer na sua vida agora. Talvez você está precisando perdoar de verdade alguém que te prejudicou. Talvez você está precisando pedir perdão, como Onésimo pediu, com alguém que você já prejudicou. Ou talvez você precisa perdoar a si mesmo. Talvez você não está conseguindo nem perdoar a si mesmo. Talvez o Espírito Santo está te lembrando de alguém que você precisa perdoar, que na verdade você só desculpou ela, você teve compaixão, piedade, mas não verdadeiro perdão. Mas o meu coração não quer perdoar. Olha só, irmãos, perdão não tem a ver com sentimento, perdão é ação. Perdão é ação. E eu quero que nessa hora você possa fechar os seus olhos. Que você que precisa perdoar alguém, perdoar a si mesmo. Se alguém pode ser você mesmo. Precisa pedir perdão a alguém. Coloque a mão no seu coração, porque algo sobrenatural vai acontecer. Não adianta, não é natural, é sobrenatural. A gente não consegue, humanamente falando, a gente não consegue, tem que vir do Espírito. O perdão do Evangelho tem que vir do Espírito. Não é um esforço humano, não é uma virtude humana, não é. É algo do Espírito, é algo sobrenatural, é algo de Deus. Você que colocou a mão no seu coração, eu quero te convidar para vir aqui no altar. Vem aqui no altar, vamos orar juntos. Eu quero convidar também no altar você que está enfermo, está precisando de uma cura. Vem aqui no altar que também queremos orar por você. Você que está precisando aceitar Jesus, abrir o coração para Jesus ou voltar para Jesus, vem aqui no altar também que queremos orar por você. Você colocou a mão no seu coração, você está precisando de uma enfermidade física ou emocional, você está precisando de algo sobrenatural de Deus, vem aqui no altar. Nós queremos orar por você, orar pela sua vida. É o ano do sobrenatural e a gente quer ver milagres. Nós queremos ver milagres, irmão. Queremos ver o agir de Deus, queremos ver cura. Queremos ver perdão. Senhor Jesus, Pai amado, estamos na Tua presença santa, Pai. Queremos Te adorar, louvar e bendizer o santo nome. Queremos que o Senhor possa estar, Pai, fazendo um sobrenatural aqui. Algo sobrenatural possa estar aqui, curando pessoas, perdoando pessoas, Pai. Salvando pessoas, restaurando vidas, reconciliando pessoas, Pai. Que esse mover sobrenatural que vem de Ti possa sobreviver na vida de cada um aqui. Quero ver pessoas sendo salvas, voltando para Ti, Pai. Quero ver coisas tremendas o Senhor fazendo na vida de cada um aqui. Que o Senhor faça esse mover sobrenatural. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Bate palma para Jesus aí. Deus te abençoe. Aleluia.